Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, João Lourenço sobre José Eduardo dos Santos. Uma coisa são relações entre mim e ele. E outra coisa é a luta contra a corrupção. Zeno dos Santos confirma o estado grave do ex-presidente, mas tem esperança que recupere. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Como é que fala? Clube Capa. É isto mesmo. João Lourenço fala sobre José Eduardo dos Santos. O mesmo foi e disse, abre aspas, uma coisa são as relações entre mim e ele e outra coisa é a luta contra a corrupção, né? O presidente de Angola, João Lourenço, garantiu esta terça-feira que não mistura a justiça com assuntos pessoais ao falar sobre essa relação com o antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que se encontra internado em Barcelona. Uma coisa são as relações entre eu e ele e outra coisa é a luta contra a corrupção, declarou em entrevista à RTP África a propósito das próximas eleições presidenciais marcadas para 24 de agosto. Quem estiver envolvido nela, com certeza que há entidades competentes, no caso, a justiça angolana andará atrás dessas pessoas ou famílias, acrescentou. Para exemplificar que a relação com José Eduardo Santos é boa, João Lourenço revelou mesmo ter sido sempre ele a deslocar-se até ao seu antecessor, sempre que se encontraram. Durante este tempo, tivemos vários encontros e desses vários encontros, quase sempre quem se deslocou ao encontro do presidente José Eduardo Santos fui eu. Eu que sou chefe de Estado, o normal seria ser eu receber o presidente José Eduardo Santos, mas não foi isso que aconteceu e foi por decisão minha. Ainda relativamente à questão da corrupção em Angola, o presidente João Lourenço aproveitou para uma vez que as eleições estão próximas a sublinhar que a justiça está hoje a cobrir todos os níveis, desde a base ao topo. No entanto, reconheceu que é verdade que Angola não é nenhum paraíso, mas também não é nenhum mar de rosa, justificando as atuais dificuldades como crescimentos, né, de desenvolvimento com a crise provocada pela pandemia e a recente com as influências negativas da situação que se vive na Ucrânia. O atual presidente de Angola, que se candidata agora a segundo mandato, negou ainda qualquer tipo de contestação do país, dizendo que ainda não viu nenhum movimento de coletes amarelos em Angola, o que tem vindo a assistir, talvez por força das denúncias, né, muitas abertas que temos vindo a fazer, é a mobilização de um pequeno grupo de jovens feita por parte da oposição e que leva esse pequeno grupo de jovens a cometer atos de vandalismo, apontou João Lourenço, acrescentando que este grupo não é representativo da juventude angolana, né, família? Fonte, né, clubecapa.net. E face a isso, Zeno dos Santos, né, veio a público confirmar, né, que o estado do ex-presidente José Eduardo Santos, que é seu pai, está mesmo gravíssimo, né? Mas há esperança que o mesmo recupere, né? Meno dos Santos, filho de José Eduardo dos Santos, mais uma vez muito boa noite e espero que agora já o consigamos ouvir com perfeitas condições. Há pouco o nosso repórter, a partir de Barcelona, dizia que a reunião para a qual foi convocada a família vai realizar-se amanhã. Pergunto-lhe se sabe quem estará presente da sua família neste encontro. Sim, boa noite mais uma vez. Sim, pronto, eu tenho poucas informações sobre o que está a passar em Barcelona. Sei que continuam a ser feitos testes sobre o estado de saúde do meu pai, mas infelizmente não posso estar lá presente para dar informações mais específicas porque estou impedido de sair do país, porque os meus passaportes estão retidos ilegalmente pelo tribunal, que apesar de já ter levantado todas as medidas de coação contra mim, não me permite deslocar, né, como manda a lei. Quando diz que tem os passaportes retidos ilegalmente, para que se perceba um pouco mais sobre a sua situação também, depois da condenação a 5 anos, aguarda em liberdade a decisão do segundo recurso. Como é que classifica a atitude da Justiça angolana? Sim, bom, o processo continua em julgado. Eu não fui efetivamente condenado, continuo a transitar em julgado, mas estou impedido de poder estar com o meu pai neste momento difícil para nós,
para poder tanto ter alguma paz de espírito também, não é? Estar com ele nessas horas difíceis e também com os meus familiares. José Filomeno dos Santos, há pouco já falou na esperança de que efetivamente não se confirme o pior cenário, mas foi informado nas últimas horas, pergunto, sobre esta situação praticamente irreversível ou lesões cerebrais irreversíveis. A informação que eu tenho é que o meu pai está hospitalizado. É claro que nesta situação não será uma situação fácil, mas nós continuamos a ter esperanças de que ele se irá recuperar. E, obviamente, eu gostaria de estar presente nestes momentos para poder estar com ele, não é? Naturalmente que é um momento de família. Há, entretanto, a informação de que o ministro angolano dos negócios estrangeiros irá para a Espanha, que estará lá com a máxima urgência para acompanhar também de perto o estado clínico do seu pai. Pergunto se o governo de João Lourenço tem estado em contacto com a sua família por causa destas questões. Pronto, eu não sei, porque infelizmente não posso estar com eles neste momento. Não sei que contacto é que estará a haver. Sei que é verdadeiramente um grande flagelo para a minha família não poder estar toda junta neste momento que é tão importante para nós. A última carta que eu escrevi para o tribunal foi há um mês atrás e infelizmente não tive respostas. Não sei se eventualmente do lado do executivo estejam a haver algumas respostas, alguns contactos. E qual era o conteúdo dessa carta? Fazia um pedido para que pudesse visitar o seu pai fora de Angola, é isso? Era efetivamente uma reclamação para que a lei fosse cumprida na sua efetividade, porque eu não deixo de ser um cidadão angolano como qualquer outro. José Filomeno dos Santos, pergunto-lhe também qual é o legado, a herança, a marca do seu pai em Angola. Portanto, o legado é um legado de muito trabalho. Portanto, ele, obviamente, herdou um país com muitas dificuldades num momento difícil da história, que foi o momento da Guerra Fria, em que o mundo estava dividido em dois blocos. Ele conseguiu navegar este momento difícil, conseguiu transitar o país para a paz e para uma democracia, onde temos as grandes forças opositoras que antes disputavam com armas a disputarem a nível de um parlamento, e iniciou um dos maiores projetos de reconstrução do continente, não é, que seguiu, obviamente, a um longo período de guerra e que precisava de se prolongar por mais tempo. Este é, na verdade, o legado dele, um legado de muito trabalho, muitas transições, num período que não foi fácil, e, mais importante, um legado de união do país numa democracia. Portanto, uma das grandes instituições que temos hoje é o Parlamento, que está bem instalado, onde estão todas as forças políticas do país representadas, e eventualmente teremos as eleições dentro de 2 meses. Portanto, foi tudo fruto do trabalho dele, que não são coisas que ele realmente encontrou feitas. E parece-lhe que o estado de saúde do seu pai, este agravamento, pode ter uma implicação, uma dimensão política também e afetar de alguma forma as eleições que se realizam a 24 de agosto? As eleições são uma decisão do povo. O que eu posso dizer é que até o momento em que as suas funções, o meu pai esteve a tentar montar fundos de investimento dedicados realmente à reconstrução do país e à melhoria da vida dos angolanos. E é por causa deste trabalho que ele estava a fazer que eu e mais algumas pessoas estamos a ser julgadas em tribunal, perseguidas de certa forma.
José Filomeno dos Santos, para conseguir só clarificar algumas questões, visto que há pouco não se conseguia perceber as suas respostas por completo, recuperando a situação do seu pai, está desde quinta-feira nos cuidados intensivos em coma induzido. Houve informações contraditórias, que teria tido uma paragem respiratória, um ataque cardíaco. O que é que levou o seu pai a este internamento na quinta-feira? Essas questões continuam a ser averiguadas. Vamos ter mais informações sobre isso talvez no futuro. Eu não tenho estes dados porque infelizmente não estou lá a participar nas reuniões com os médicos, apesar de ser o filho mais velho. Mas acredito que brevemente teremos essas questões esclarecidas. Portanto, gostaria de poder dizer-vos mais, mas portanto, estou, de certa forma, impedido de o fazer. E visto que tem essa impossibilidade de conseguir visitar o seu pai nesta altura, consegue confirmar que amanhã neste hospital estarão presentes as suas irmãs, Isabel dos Santos e Xizé, e também a esposa Ana Paula dos Santos? Da comunicação que eu tenho com os meus familiares, sei que eles estão no hospital diariamente. E alguns, é claro, dormem lá, permanecem lá durante a noite para fazer companhia ao meu pai. Então, portanto, as visitas e as reuniões, o contato com a equipa médica, segundo o meu conhecimento, é constante e diário. E nesse contacto constante e diário que os seus familiares têm tido, o que lhe transmitem neste momento é mais uma mensagem de esperança ou nem por isso? Continua a ser uma mensagem de esperança e eu continuo a acreditar que podemos ter boas notícias. Portanto. Mesmo com esta indicação que tem sido transmitida e que foi transmitida por fontes do hospital de uma situação clínica irreversível? Eu realmente gostaria de estar lá para ouvir e para saber se isso é verdade, mas do meu lado, das informações que me chegam, eu continuo a ter esperança e portanto, gostaria de realmente poder, como vocês, estar a acompanhar isso mais próximo, até porque é o meu pai. Estes são sempre momentos muito difíceis em que devemos respeitar naturalmente a família, mas ao longo do dia foi-se falando muito daquilo que poderiam ser as cerimónias fúnebres. Bem, sei que é um tema sensível, mas se o que está definido são cerimónias de Estado e se as filhas, se a família toda deve estar presente, nomeadamente em Luanda. A informação que eu tenho é que ele está vivo e não acho conveniente abordar-se esse tipo de assuntos sobre uma pessoa que ainda está viva. Claro que sim, naturalmente. Tem toda a razão. Durante o dia de amanhã haverá essa reunião e aguarda também, ou vai fazer essa pressão junto da Justiça angolana para que lhe dê uma resposta, para que consiga visitar o seu pai neste momento mais complicado. Mas não podemos escrever para eles todos os meses. Portanto, vamos aguardar que eles se pronunciem por uma questão de bom senso e talvez até de humanismo. E aguardaremos então também essas respostas. José Filomeno dos Santos, boa noite e muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter estado em direto. Né? Família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque estamos notícia. Você não sabe para nós, então em notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família da família de Olho continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva suas opiniões, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não baixa o nosso amigo.